Bom dia, boa tarde, boa noite, criançada. Tudo bem com vocês? A canção que a gente vai cantar, ela se chama Pai da Fé. Vocês sabem quem foi o pai da fé? O nome dele era Abraão. Abraão era um homem obediente, temente a Deus. E tudo começou quando Deus falou com ele que ele seria pai de muitas nações. Abraão olhou para o céu e viu tantas estrelas. E Deus confirmou no coração dele, tá vendo as estrelas aqui que você não consegue contar? Assim vai ser a sua geração. Abraão, ele podia ter duvidado, porque ele já era velho, a mulher dele também era velha e ele ainda não tinha filhos, mas muito pelo contrário, ele confiou, ele teve fé, e a partir disso nasceu Isaac, que era o filho prometido. E a partir de Isaac, muitas outras pessoas nasceram, até Jesus veio dessa linhagem. Então, que a gente possa ter fé, assim como Abraão teve. Essa canção é como se fosse Isaac cantando para o seu pai, muito orgulhoso, falando que ele quer ter a mesma fé e ser obediente assim como o pai dele. Vamos aprender essa canção? Meu papai, sim, você é um homem que tem muita fé, deixou tudo para trás, pra seguir só o caminho que Deus faz. Meu papai, sim, você é um homem que tem muita fé, deixou tudo para trás, pra seguir só o caminho que Deus faz. Papai, sei que sou filho da promessa, Deus quem me deu pra você, e deu você pra mim, e deu você pra mim. Eu aprendi a sempre obedecer, mesmo quando não entender, assim como você segue o caminho de Deus mesmo sem ver. Um dia prometeu uma herança bem maior do que em seus sonhos, bem mais que as estrelas que estão no céu. Deus um dia prometeu uma herança bem maior do que em seus sonhos, bem mais que as estrelas que estão no céu. Papai, sei que sou filho da promessa, Deus quem me deu pra você, e deu você pra mim, e deu você pra mim. Eu aprendi a sempre obedecer, mesmo quando não entender, assim como você segue o caminho de Deus mesmo sem ver. Fala, galera, tudo bem? Agora essa música que a gente vai cantar vai falar sobre Jesus, um homem que viveu aqui na Terra e que falava muito sobre fé em suas pregações. Ele não era esse super-herói de mentirinha não, que passa só na TV. Ele fez milagre de verdade. Ele curou, ele transformou água em vinho, ele também multiplicou comida e até ressuscitou gente. Nossa, ele era muito poderoso. Só que ele só conseguia fazer as coisas se as pessoas acreditassem nele, se as pessoas tivessem fé. Por isso a gente vai cantar essa música e vai aprender e também lembrar umas coisas que Jesus fazia. E pedir para ele, para que ele aumente a nossa fé e que ele continue fazendo esses milagres nos nossos dias. Amém? Vamos lá? Jesus não foi um homem nada comum, fez um monte de milagres incomuns. Seu poder não encontrou em lugar nenhum. Super-herói de verdade é somente um. Fez o aleijado andar, também o cego fez ver. Jesus fez mudo falar, e até quem tava morto ele fez de novo viver. Jesus,
Vamos cantar mais uma vez. Jesus não foi um homem nada comum. Fez um monte de milagres incomuns. Seu poder não encontro em lugar nenhum. Super-herói de verdade há somente um. Fez tempestade parar, leprosos purificou, fez água em vinho virar, 5 pães e 2 peixinhos ele multiplicou. Jesus, Jesus, Ele pode tudo, pode tudo. Jesus, Jesus, Ele pode tudo, tudo, tudo. Jesus, Jesus, Ele pode tudo, pode tudo. Jesus, Jesus, Ele pode tudo, tudo, tudo. Bom dia, crianças. Boa tarde ou boa noite. Bom, nessas últimas semanas, temos conhecido grandes histórias, grandes personagens da Bíblia, conhecido heróis da fé. Conhecemos Abraão e a promessa que Deus fez a ele e a seus descendentes. Vimos também a fé de Sara em esperar pelo filho da promessa. Pois bem, hoje vamos conhecer mais um herói da fé, só que ele foi juiz no período dessa história. Só que antes eu queria deixar aqui registrado o versículo-chave da história de hoje, que está em Filipenses 4:13, que é: tudo posso naquele que me fortalece. Bom, vocês lembram da história da tia Elaine de semana passada que falou sobre Josué? Então, Josué, depois que ele morreu, o seu povo não começou a mais acreditar em Deus. Então, eles estavam adorando outros deuses e eles se tornaram pessoas más. Então, Deus deixou um povo vizinho, que eram os midianitas, irem lá e atacar eles. Como? Destruindo suas casas, roubando suas colheitas. Então, esse povo não tinha mais o que comer e nem onde morar. E eles foram obrigados a fugirem e morar em cavernas que tinham nas montanhas. Então, certo dia, um homem israelita chamado Gideão estava debulhando trigo num lugar assim, bem escondidinho lá das terras. Só que ele viu, embaixo de uma árvore, um anjo do Senhor. Quando ele viu, ele foi até lá. E o anjo chegou perto dele e falou: você é um homem corajoso. Então, Deus vai te usar. Saia corajosamente daqui e vá salvar seu povo contra os midianitas. Gideão ficou assustado. Olhou para o anjo e falou: mas eu não sou um guerreiro. Mas ele percebeu que era Deus, através do anjo que estava falando com ele. Então, Deus falou assim para ele: você vai ser um homem corajoso e vai conseguir, pois eu vou estar com você. Então, agora, Gideão precisava lutar para o seu povo, né? Só que antes, lembra que eu falei que eles estavam adorando outros deuses? Eles tinham construído umas estátuas e Deus queria que eles acabassem com aquelas estátuas e fizessem um altar para adorar o verdadeiro Deus. Mesmo com medo, Gideão pegou alguns homens e destruiu essa estátua e fizeram um altar para adorar a Deus. Então, Gideão estava pronto para ir à luta. Não, ainda não, porque ele estava com muito medo. Ele estava com muito medo, então resolveu fazer uma oração e pedir a Deus um sinal para ver se realmente Deus estava com ele naquela luta. Ele pediu, e o sinal que ele pediu foi: Senhor, sabe onde eu debulho trigo? Eu vou colocar um pedaço de lã lá. E se amanhã seguinte eu voltar e aquela lã estiver molhada com o orvalho da noite, criança, seria aquele sereno, quando a gente acorda, tem um pouquinho, está molhado. Então, se aquele orvalho tivesse molhado a lã e em volta dela tivesse seca, ele saberia que Deus estaria com ele naquela batalha. Pois bem, Gideão acordou e na manhã seguinte foi até lá ver como que estava a lã. E quando ele chegou lá e viu a lã,
ele viu que estava do jeitinho do sinal que ele tinha pedido para Deus. A lã estava muito molhada, em volta sequinha. Mas Gideão não foi fácil. Ele não estava acreditando ainda e falou: Senhor, eu posso pedir mais um sinal? Então ele foi e falou: só que dessa vez é o contrário. Eu vou voltar lá e vou colocar a lã, só que a lã fique seca e em volta dela dessa vez fique molhada. Aí eu vou saber que o Senhor está comigo. Então, Gideão, na manhã seguinte, voltou lá naquele lugar e realmente viu e estava do jeitinho do sinal de como ele tinha feito a oração para Deus. Então, ele não teve dúvida. Ele foi, chamou todos os homens que haviam na sua terra. Eram muitos homens. Muitos homens. Na Bíblia diz que eram 32 mil homens. Então, eram muito mesmo, crianças. Só que Deus viu que Gideão, o exército dele era muito grande. E ele falou assim: se eu mandar esses 32 mil homens para essa luta e eles vão vencer, porque são muitos, eles não vão acreditar ainda em mim. Então, eu tenho que reduzir para eles verem que foi eu, através de Gideão, que vou conseguir para eles. Então, Deus falou para Gideão: Gideão, mande para casa todos aqueles homens que estão com medos. Então, Gideão obedeceu a Deus e mandou para casa aqueles que estavam com medos. Pois bem, mesmo assim, sobrou ainda 10 mil homens, que eram muitos ainda. Mas Deus falou assim a Gideão: está vendo, Gideão, aquele rio ali na frente? Pois bem, mande esses 10 mil homens perto de lá. Então, Gideão mandou todos os homens, os soldados, perto do rio. Gideão, agora você observa e vê todos aqueles que beberem água direto com a boca e ver também todos aqueles que levam a mão até o rio e levem a água pela boca. E todos aqueles que forem direto com a boca beber a água, este deve voltar para casa. E apenas seguir aqueles que tomou a água com suas mãos. Então, Gideão viu e mandou para casa todos aqueles que beberam a água direto com a boca no rio. Então, sobrou apenas Gideão e os 300 homens. Agora, eles precisavam seguir. Naquele mesmo dia, à noite, enquanto eles estavam descansando, Deus acordou Gideão e falou: Gideão, acorde e vá, pois eu já dei a vitória a vocês. Então, Gideão falou para os seus soldados, que seria aquela noite, e deu para cada um deles uma corneta, um vaso de barro com uma tocha dentro. E falou assim para eles seguirem ele, e quando chegasse lá, fazer exatamente o que ele ia fazer. Então, eles foram caminhando, até chegar lá na montanha de cima, que dava para ver todo o acampamento dos midianitas. Aí, Gideão falou assim: na verdade, Deus falou para Gideão separar aqueles 300 em 3 grupos. Aí, Gideão falou: tudo o que eu fizer, vocês fazem. Então, Gideão falou assim: quando eu tocar a corneta, vocês tocam. Quando eu quebrar o jarro, vocês quebram. E quando eu for levantar a tocha, vocês também levantem. E eles obedeceram também a Gideão. Então, eles se dividiram nesses 3 grupos. E Gideão tocou a corneta, começaram a jogar o vaso no chão e quebrar, fez um barulhão. Aí, os povos midianita, como era de noite, de madrugada, assim, eles tomaram muito susto. Então, eles ficaram muito confusos com aquela barulheira. Eles achavam que estavam sendo atacados por muitos e muitos homens. Então, naquela confusão, eles começaram a atacar um ao outro. Eles nem precisaram fazer nada ainda, o Gideão com seus soldados. De longe, eles estavam vendo que eles estavam sendo atacados. E então, eles levantaram a tocha e saíam correndo, assim, perto do acampamento. Aí, eles ficaram com muito medo dos midianitas, e os poucos que restaram fugiram dali. Então, foi assim que Gideão, com apenas os 300 homens, venceram aquela luta. Só que, crianças, Gideão aprendeu que não é preciso ter medo, que é apenas confiar no Senhor. Porque ser corajoso, ser valente,
não é sair por aí batendo em todo mundo, não. Ser valente é ouvir o Senhor e confiar no que Ele tem a falar conosco. Bom, crianças, espero que vocês tenham gostado da história de hoje e até a próxima.